Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso módulo Gestão de Processos. Neste módulo nós vamos tratar mais especificamente da gestão de pessoas, gestão de equipe, falar um pouco de legislação trabalhista, algumas coisas que você pode aplicar na tua empresa e que vai de fato mudar os seus resultados. É um assunto que eu também sou apaixonado. Eu sou apaixonado, na verdade, por tudo que eu estou falando aqui. Eu adoro o assunto, adoro contabilidade, adoro gestão e eu adoro contribuir aí com o sucesso de outros empresários, de outros empreendedores. Para mim, doar é muito importante, porque eu sei que eu estou fazendo bem para alguém que vai pegar essas informações e vai melhorar a sua vida, vai transformar a sua vida. Eu espero muito, eu tenho muita convicção que juntos a gente pode ser mais forte. Pessoal, vamos para cima. Antes de entrar nesse assunto aqui, quero falar uma coisa para você. Para que a gente consiga alcançar tudo que a gente vem tratando, elevar o nível do teu negócio, alcançar o sucesso financeiro, conseguir ter uma empresa mais saudável, reduzir erros e problemas na empresa, a gente precisa fazer algumas escolhas, assim como nós precisamos fazer também algumas desescolhas. Escolher ser melhores, escolher ser mais persistentes, escolher ser mais disciplinados, desescolher algumas coisas que hoje nós temos hábito de fazer para poder focar mais no nosso projeto. Tá? Você pode muito bem ficar como está, não tem problema nenhum nisso, não é um erro, é uma escolha, é uma decisão. A vida da gente é uma decisão, o sucesso ou o insucesso é uma decisão. Você só vai crescer, ficar no mesmo lugar ou diminuir se você decidir isso. Se você decidir que a sua empresa vai crescer, ela vai crescer. Você só precisa fazer as escolhas certas, aplicar as estratégias certas, ser persistente, fazer aquilo que você aprende, buscar o conhecimento e aplicar esse conhecimento. É simples, só precisa ter persistência, disciplina e ser muito dedicado ao teu negócio, ao teu plano, ao teu projeto. Então, se você se deparar em determinado momento com falta de tempo para fazer alguma coisa, arrume esse tempo desescolhendo alguma outra coisa que te toma esse tempo hoje. Por exemplo, eu vejo muita pessoa reclamando que não tem tempo disso, não tem tempo daquilo, mas a pessoa passa mais de 1 hora por dia em redes sociais vendo coisas totalmente irrelevantes, coisas que outras pessoas estão postando das suas vidas pessoais que não vão agregar nada na tua vida. Se falta 1 hora no teu dia para você fazer alguma coisa que vai te dar um resultado, que vai mudar o resto da tua vida, que vai dar mais conforto para você, para a tua família, por que você pega essa hora e fica ali na rede social, olhando o Facebook de fulano, ciclano, beltrano, vendo o Instagram de fulano, ciclano, beltrano, que não agregam absolutamente nada para você? Então, isso é um exemplo do que eu falo que você vai precisar fazer escolhas e desescolhas. O que você quer, o ponto que você quer chegar, o que você precisa fazer para mudar o nível da tua empresa, você tem como buscar conhecimento. Nós estamos dando aqui várias dicas, nós vamos dar outras dicas, alguma coisa que precisa ser mais específico e mais técnico. Você pode buscar um curso específico, um treinamento específico, fazer treinamentos relacionados ao teu mercado de forma mais específica. O que não pode é você querer mudar o nível, mas não fazer nada de diferente. Lembra da zona de conforto que nós falamos? Lembra daquilo e vai partindo para aqueles níveis que nós já conversamos. Se tiver dúvida com relação a isso, me chama e vamos para cima, galera. Vamos para cima, vamos mudar o jogo, tá bom? Então vamos lá. Outra questão aqui que nós vamos tratar agora, importantíssima para melhorar os resultados, é a gestão de pessoas como um todo. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que é mais importante dentro da tua empresa? Os clientes ou o seu time, os seus colaboradores? Pensa um pouquinho, responde com você e eu vou te falar uma coisa. Se você respondeu que os clientes é a parte mais importante, eu vou discordar de você. Aqui na M eu trato como os mais importantes para mim, para minha empresa, o meu time, os meus colaboradores, o pessoal que está comigo aqui no dia a dia. Eu passo muito mais tempo com eles do que com a minha própria família. O pessoal que está aqui comigo, a gente conversa muito mais do que eu converso com os meus filhos e com a minha esposa. Porque essa turma passa muito tempo comigo, a gente chega a passar 10, 12 horas juntos aqui em determinados dias. Época de fechamento, o pessoal eles não se limitam a só cumprir o horário, eles se limitam a cumprir a tarefa. E por quê? Porque eles criaram um comprometimento. Hoje eles me veem, eu tenho certeza que eles me veem como uma referência para eles, alguém que eles respeitam, alguém que ganhou o respeito deles
por ter um nível de amizade muito grande. E isso para mim é muito importante. Eu tendo a confiança dos meus colaboradores, isso para mim é algo muito importante, porque eles confiando em mim, eles lutando comigo pelo mesmo objetivo, automaticamente isso vai se refletir em nossos clientes. Se eu tratar o cliente como alguém mais importante que meus colaboradores, como que eu estou assim, valorizando os meus colaboradores? O cliente nunca vai ser atendido única e exclusivamente por você. Ele vai ser atendido por você e pelo seu time. Se você trata bem do teu time, se você motiva eles, se eles estão de fato engajados, eles vão atender o cliente tão bem ou de repente até melhor do que você. E isso faz muita, mas muita diferença dentro das empresas. Quando você entra dentro de um comércio, aquele vendedor está com aquela cara assim, pergunta, posso ajudar? Fica por ali, não tem uma conversa, não sai do lugar. É a coisa mais chata que tem, não é? Não tem nada pior do que você ser mal atendido dentro de uma loja, dentro de um comércio. Então, para você que é o dono de um estabelecimento, trate os seus colaboradores, o seu time como de fato um time. Alguém que está com você no jogo, que são peças fundamentais para vocês alcançarem o resultado que vocês almejam ali, que é a vitória, que é ganhar o jogo. Só com o time engajado, motivado e junto com você que isso é possível. Se o time não está na mesma pegada, meu irmão, vai sair coisa errada, não vai dar certo, o atendimento vai ser ruim, o nível de engajamento vai ser ruim, deu a hora, o funcionário sai correndo e não está nem aí se a tarefa foi cumprida ou não. Então, o início que eu queria dar aqui para a gente abrir esse módulo e discorrer agora os assuntos que nós vamos passar. Valeu? Pensa no que eu te falei, Pessoal, uma coisa que eu quero, para iniciar, falar sobre a reforma trabalhista. A reforma trabalhista, ela aconteceu lá no final, no mês 11 de 2017, e ela mudou muita coisa na legislação trabalhista, que até então era muito engessada, aquela injeção da Constituição lá de um monte de anos para trás, eu nem me lembro exatamente de quando, mas algo que está muito fora da realidade que nós temos hoje. Então a reforma trabalhista, ao meu ponto de vista, é algo que veio para ajudar nós que somos empregadores, até os próprios empregados, para que consigam ali de fato se destacar mais, mostrar que são pessoas que estão comprometidas com a empresa. O que mudou na reforma trabalhista que eu acho relevante trazer para vocês aqui dentro desse workshop? Tipos de contratação. Hoje nós temos uma nova modalidade de contratação que é o intermitente, por exemplo, que antes não existia. O intermitente era tratado como algo informal que as pessoas utilizavam de forma totalmente errada. E hoje nós temos a modalidade de contratação intermitente, que é uma modalidade que pode ajudar muito aquelas empresas que estão crescendo, precisam de uma mão de obra, mas não precisam especificamente daquela mão de obra todos os dias e o tempo todo, porque custa um salário mais alto, encargos e tudo mais. Então, se eu tenho, por exemplo, os fins de semana, o movimento da minha empresa aumenta, eu vou contratar alguém, então, para trabalhar só nos fins de semana. Vou fazer isso da forma intermitente, estou dentro da lei. Se essa pessoa, Deus o livre, se ocorre lá, sofre um acidente, fica doente, o INSS vai cobrir os seus benefícios, porque eu cumpri a lei de fazer no meu contrato, registrar na carteira como intermitente. E o que eu vou pagar essa pessoa? Simplesmente o valor, simplesmente os dias, as horas, o tempo pelo qual ela trabalhar ali. Então é muito importante, tem muita gente que ainda não usa disso. Continua informal, continua tendo problemas com reclamatórias trabalhistas, ou não se atentaram e simplesmente fazem da forma errada. Então, pessoal, uma dica bastante importante aí. Escalas de trabalho, isso daqui eu acho muito legal. Até esses dias eu falei que nós tivemos um cliente aqui que, mudando a escala de trabalho, conseguiu diminuir um colaborador no quadro. Aí fala, poxa vida, mas já está tão difícil o emprego e tudo mais, e aí tem empresa mexendo para diminuir o quadro de funcionário. Eu vou falar uma coisa para vocês, nós somos empresários, nós somos empreendedores, nós somos empregadores. O que nós queremos dentro dos nossos negócios são resultados. Nós nos preocupamos com as pessoas? Com certeza. Nós queremos gerar emprego? Com certeza. Só que a realidade, a gente tem que falar que a realidade tem muita gente aí descompromissada. Tem muita gente descomprometida que não está nem aí. Tem muita gente que não quer de fato um trabalho, quer apenas um emprego. Só quer o salário, a carteirinha assinada e ponto. Então, essas possibilidades que surgiram com a reforma trabalhista cria meios de que nós, empregadores, identifiquemos quem são os bons frutos que tem dentro da nossa empresa, que a gente
trabalhe com escalas diferentes e essas escalas vão nos dar mais produtividade e vão fazer com que a gente possa não mais precisar de algum outro colaborador que porventura não rendia tanto quanto os demais. Então é algo a se pensar sim, não estamos pensando aqui em desempregar pessoas não, mas estamos pensando em manter em nossas empresas pessoas de fato comprometidas para somar. É como eu sempre falo, empresa, os diretores, os gestores, os donos e os empregados, eles têm que formar um time. E um time tem que ter sincronia, tem que jogar junto com o mesmo objetivo sempre. Se alguém tiver com um objetivo diferente, se alguém tiver nessa pegada de só cumprir horário, receber salário, para mim não serve, para mim tá fora. E para você, se você tiver esse conceito, você vai conseguir montar um time vencedor também, igual que nós estamos montando. Nós temos um time top aqui na EMA, estamos cada dia investindo para esse time ser cada vez melhor. Então, é isso que eu quero passar para vocês também, esse conceito de time. Legal? Escalas de trabalho, só para vocês terem uma ideia. A reforma trabalhista, ela mudou ali, por exemplo, o intervalo mínimo de almoço, que antes era de lanche, seja lá qual for. Antes era mínimo de 1 hora, hoje o mínimo pode ser de 30 minutos. Isso, se você aplica na tua empresa, em alguns casos pode ser vantagem ou não. E a jornada máxima, o intervalo máximo de descanso, eram de 2 horas. Com a reforma trabalhista, criou-se possibilidade desse intervalo ser estendido. Ou seja, você pode verificar, então, o período que você tem mais fluxo dentro da tua empresa para você enquadrar, encaixar, criar essa escala da melhor forma possível, diminuindo um pouquinho o intervalo de colaboradores ou aumentando um pouquinho para que ele retorne ali do seu intervalo num horário que vai ter um maior movimento, e isso pode fazer com que você tenha uma redução significativa da tua folha de pagamento e um uso melhor da mão de obra que você tem na empresa, assim como você vai selecionar as pessoas que estão no jogo com você. Porque aquela pessoa que fala, mas eu não quero fazer um descanso só de meia hora porque eu não tenho tempo de fazer as minhas coisas, não sei o quê. Cara, beleza, a pessoa tem todo o direito disso. Se isso faz sentido para ela, maravilha. Só que eu estou falando aqui é com você que é o dono do negócio, o que você quer e o que é melhor para você. Então você precisa verificar se as necessidades do teu colaborador falam mais alto do que as suas necessidades em determinado período. Ou se você identificar que a escala X é melhor do que a sua atual, se você mudar, os resultados serão melhores, traga o pessoal do time, escale eles de forma diferente para jogarem de forma diferente, para X é melhor do que a diferente, ou se for necessário, substitua. A gente está falando em resultado, a gente está falando em negócio, beleza? Gestão de pessoas significa você criar na pessoa que trabalha contigo o desejo de melhorar o negócio como um todo. E para melhorar o negócio como um todo, se for identificado algumas mudanças necessárias para isso, se a pessoa não estiver disposta a mudar, ela não está no mesmo nível de engajamento que você para mudar esse jogo, para melhorar o resultado, ela está pensando apenas nela, aí é você quem vai decidir se esse é um bom colaborador, se é alguém que de fato deve estar jogando esse time com você. Beleza? Então, escalas de trabalho, flexibilidade pode mudar, pode melhorar muito. Você precisa identificar isso dentro do teu negócio. Eu não tenho hoje como falar para as pessoas todas que façam essa ou aquela jornada, porque cada negócio tem as suas particularidades, mas você pode sentar com o teu contador, você pode buscar uma consultoria, nós prestamos esse tipo de serviço se você precisar também, e estar identificando então as melhores possibilidades. Cuidados com os prazos, aqui é um ponto que o pessoal erra muito ainda. Pô, eu registrei, peguei um funcionário para trabalhar comigo, ficou 3 meses sem registro porque estava em experiência. Pô, pessoal, você já é um empresário, você já tem uma empresa, tem que ser mais do que sabido para você que um empregado, desde o primeiro dia de trabalho, ele precisa ter sua carteira assinada. Eu sei que muitos já conhecem isso, mas eu ainda ouço muitas pessoas, eu achei que só precisava registrar depois da experiência. Negativo. Desde o primeiro dia, você vai fazer um contrato de experiência, mas vai anotar esse contrato de experiência na carteira da pessoa. Se a pessoa está de experiência com você, é um motoboy, por exemplo, sai para fazer uma entrega, se acidenta. E aí? A pessoa ficou impossibilitada de trabalhar. O salário ela não vai conquistar porque está machucada, não consegue trabalhar. Quem que vai sustentar essa pessoa? Ela vai cobrar isso de você, vai ter que sair do seu bolso. Se você fizer tudo certinho, vai encaminhar para o INSS.
tá? Vai encaminhar para o INSS. Então, alguns cuidados aí, alguns detalhes que às vezes na correria do dia a dia você deixa passar e não deve. Você precisa ter esse conhecimento para sempre proteger o teu trabalhador, a tua empresa, o teu negócio, tá legal? Assim como a data de pagamento também. Tem muita gente que eu vejo falando que paga o funcionário dia 10, 15 e tal. Pagamento do funcionário todo quinto dia útil do mês seguinte. Trabalhou um mês, no mês seguinte, quinto dia útil, tem que fazer o pagamento dele. Se não fizer, tá errado, você vai ter problema. Se ele entrar com uma reclamatória trabalhista, não tem nem o que discutir, tá? Então, quinto dia útil, faça o pagamento do teu funcionário. Condições e ferramentas de trabalho. Dependendo do tipo de negócio que você tem, você precisa fornecer ferramentas para que o trabalho seja executado, você precisa fornecer equipamentos de proteção individual, se for o caso, e você precisa ter um ambiente condizente com o trabalho que é realizado pelo colaborador. Aqui no escritório, por exemplo, eu preciso que cada colaborador tenha uma mesa, tenha uma cadeira confortável, pois ele passa o dia inteiro sentado. Eu preciso ter um computador bom para que o processamento seja feito da forma rápida, uma iluminação adequada para não prejudicar as vistas ali do funcionário. Então eu tenho aqui um ambiente e ferramentas adequadas. Dentro do teu negócio, o que é um ambiente e ferramentas que o seu funcionário precisa? Identifique isso e se algo estiver faltando, você precisa tomar as providências necessárias. Como eu disse no começo, colaborador, equipe, os nossos funcionários são a parte mais importante da nossa empresa. É dali que sai todo o resto. Então, a gente precisa cuidar muito bem dessas pessoas que estão com a gente. Assessoria especializada. Esse ponto ele é muito interessante porque, dependendo do tipo de negócio que você tem, você pode precisar de uma assessoria mais especializada, porque depende de algumas identificações mais específicas. Como exemplo, vamos utilizar aqui um posto de gasolina, que os funcionários lá precisam receber a periculosidade, pois estão ali expostos a alguns riscos e isso é obrigatório por lei. Tá? Se você tem uma assessoria que não sabe disso, por exemplo, ele pode de repente cometer uma gafe de não colocar lá no olerite de um colaborador uma periculosidade. E isso vai se voltar contra você, causando um problema. Então procure sempre trabalhar com, seja lá a contabilidade ou consultor, advogado, seja lá as pessoas que lhe assessoram dentro do seu negócio, que são necessárias, que seja alguém especializado dentro do teu negócio. Se essa pessoa não for especializada e for alguém diretamente ligado a você, invista nela, manda essa pessoa para cursos, para treinamentos, pois hoje, mesmo que você não tenha conhecimento, é muito fácil você conseguir adquirir esses conhecimentos. Nós temos muitos treinamentos online, nós temos canal no YouTube que entrega muito conteúdo gratuito e nós temos cursos, palestras, eventos e muito mais. Então, busque sempre uma assessoria especializada para você ter a melhor orientação aí possível. Algumas coisas que não podem ser feitas dentro da equipe. O que você não pode fazer, vamos lá. Exigir que o funcionário trabalhe em horários fora do acordado. Tá? Aqui eu usei como exemplo, em época de fechamento, o pessoal fica até mais tarde para concluir, eles têm um prazo ali que a gente estabelece, mas eles não são obrigados a ficar até mais tarde. Eles ficam por conta que eles são comprometidos com a empresa, que eles são comprometidos com o cliente. Então isso criou-se uma cultura aqui dentro. Época de fechamento de folha, vamos estender aqui no dia 1, no dia 2, para até o dia 3 eu conseguir entregar tudo. E isso é algo que eles fazem automaticamente, eu não preciso cobrar isso deles. Agora, na tua empresa, se você em algum período, por algum motivo, você tem uma demanda maior e você não combinou isso com o teu time, com o teu colaborador e ele não pode, por algum motivo particular, ficar até mais tarde, você não pode exigir isso dele. Então, tudo que tem que mudar na tua empresa, eu costumo dizer que isso precisa ser conquistado, ou ao longo do tempo, ou no dia a dia, mas você precisa conquistar as questões que você quer ter ali do teu time. Então, nunca tentar impor muito. Existem basicamente duas formas de liderar e de ganhar o respeito das pessoas. Uma é pelo poder e a outra é pelo respeito. Se você impõe por poder, isso vai fazer mal para o teu colaborador, isso não é saudável para ele nem para a relação. Esse vínculo, com certeza, ele tem prazo de validade aí curto. Agora, se você consegue receber o melhor dele por respeito, porque ele vê em você uma pessoa da qual ele quer de fato
ajudar, dar o melhor dele, essa é a relação saudável. E é isso que você precisa conquistar do seu time, dos seus colaboradores. Outras coisas que não podem fazer. Acumular atividades que não representam o cargo de contratação. Contrata o cara para fazer uma coisa, de repente você começa a mandar ele fazer várias outras coisas que não são condizentes. Isso pode até caracterizar o acúmulo de função e te penalizar de alguma forma aí também junto à Justiça do Trabalho. Pagar qualquer tipo de valor fora do holerite. Tem gente que quer economizar umas economias bobas, que eu não sei por que as pessoas acham que isso é vantagem, que vão lá, contrata o cara para ganhar, um exemplo, R$ 1.500, aí fala pro cara, mas eu vou colocar na sua carteira só 1.000, os outros 500 eu vou pagar por fora. Gente, isso uma hora pode dar um baita do problema para você. O cara vai receber seguro-desemprego futuramente. O valor não vai ser a média, ele vai querer cobrar isso de alguma forma. Se o cara ficar doente, impossibilitado de trabalhar, o INSS vai reconhecer como benefício apenas aqueles 1.000, os outros 500 não. Isso vai recair sobre você. Então não tente fazer economias bobas, jogadinhas de pagar por fora algumas coisas só para não pagar os encargos. Use outras estratégias que são possíveis. Busque sempre essa questão que eu falo aqui, ó, assessoria especializada, ela vai encontrar para você soluções diferentes das que vão contra a lei e que vão te colocar num risco maior depois. O que adianta você economizar 300, 400 reais por mês que seja fazendo esse tipo de situação e lá na frente você tem uma ação trabalhista, você tem uma reclamatória onde você vai ter que pagar muito mais do que você economizou. Então tem que ter muita inteligência nisso. Economizar, colocar mais dinheiro no bolso por estar tirando de algum lugar, por ser algum valor indevido, isso uma hora vai se voltar contra a empresa. Então, não pratiquem esse tipo de coisa, tá? Sempre busquem alguma outra alternativa, uma assessoria especializada que vai encontrar com você algumas possibilidades. O que você pode fazer então? Acordo com funcionários para adequar horários, falamos isso ali atrás, agorinha, para você poder melhorar ali a escala de trabalho, um intervalo menor ou um intervalo maior, isso vai trazer resultado para você, com certeza. Contratar na modalidade intermitente, eu preciso, por exemplo, em vez de eu colocar os meus colaboradores para trabalharem horários excessivos, eu contrato um intermitente para dar conta daquele trabalho, ou para ajudar, ou para adiantar no decorrer do próprio dia. Então existem possibilidades, só precisa enxergar e não ver tudo como um problema. Todo problema tem solução, basta você ser estratégico, identificar o problema e trabalhar na solução. Foco na solução, sempre. Tira o foco do problema, que quando você foca no problema, você não consegue enxergar a solução. Então você tem que mudar o foco. Se você ficar olhando o problema, você não vai ver as possibilidades de melhorias. Então isso é muito importante também. Pagar bonificações sem acréscimos da folha de pagamento. Olha que bacana. Isso aqui eu faço aqui na AMM, por exemplo. Eu tenho um funcionário que tem um salário X, às vezes ele merece ganhar mais, só que em vez de você pagar como salário, você estipula alguma meta para ele. Fala, fecha a folha de pagamento até tal dia, ou atende tantos clientes aqui em tal necessidade, tal demanda, que você vai ser bonificado, vai ganhar um prêmio de X reais. Prêmios não incidem em FGTS, não incidem em INSS, não fazem parte de férias e 13º, na maioria das vezes, contanto que seja feito com uma assessoria especializada. Então você pode pagar dentro do holerite valores, que a pessoa vai conquistar aquele valor, ela vai ficar feliz por ter atingido uma meta, por ter concluído uma tarefa e ter tido aquele reconhecimento, e você vai pagar algo que ao invés de você colocar como salário, coloca como prêmio e ainda faz você economizar nos encargos ali, nos reflexos trabalhistas disso daí. Olha que bacana. Já é uma dica bacana que você pode aplicar isso aí na tua empresa. Legal? Se ficar dúvida disso aí, galera, vão anotando, eu posso disponibilizar os slides para vocês depois, tá? Para vocês reverem, e as dúvidas manda que a gente com certeza vai ajudar, a gente vai tirando as dúvidas de vocês, beleza? O que você não deve fazer então? Contratar como bico, freelancer, bico, isso não existe, isso é intermitente. Registro na carteira, paga-se as horas que o cara trabalhou, garante os direitos de todo mundo. Nunca pagar inferior a hora referente ao salário mínimo ou ao salário da categoria. Se o salário mínimo é 998, eu não vou contratar uma pessoa para trabalhar normal e ganhar 800 reais. Está fora da lei. Se eu só posso pagar 800 reais, eu vou contratar essa pessoa para fazer uma jornada parcial equivalente ao valor dos 800 reais. Vamos agir da forma correta, beleza? Nunca permitir iniciar a jornada sem o registro. O que nós falamos que tem pessoas que acreditam ainda que vai ficar 3 meses com o colaborador sem registro,
porque não precisa registrar enquanto está na experiência. Está errado. Começou a trabalhar? Registra imediatamente, faz o contrato de experiência por 30, 60, 90 ou por 30 com possibilidade de prorrogar por mais 60. Enfim, isso você vai alinhar com a sua assessoria especializada, mas vai registrar desde o início para não ter problema, tá legal? Demitir por justa causa quando não há motivos. Esse ponto é muito importante. Tem muita gente que na hora de demitir um funcionário age com a emoção e não com a razão. Aplica uma justa causa quando na verdade não há uma justa causa. Ou às vezes até há uma justa causa, mas você não consegue comprovar aquilo porque você não trabalhou, não tratou aquilo da forma correta, que foi advertindo, dando suspensão. E a outra coisa, outro ponto que ele é muito importante, você precisa se apegar. Cuidado com justa causa. Ela pode sim ser dada quando de fato existe o justo motivo e quando você documenta no prazo e na forma correta. Isso eu falo novamente. Algumas coisas eu preciso ser repetitivo. Assessoria especializada. Essa é a forma de você fazer as coisas da forma correta e não ter nenhuma surpresa, nenhum prejuízo. Beleza? Impedir que o funcionário descanse ou trabalhe em horários extremos. Então, se você não dá o intervalo do funcionário, tem funcionário que fala, eu não quero fechar o almoço não, para trabalhar direto para mim ir embora mais cedo. E você permite? Está errado, não pode. No mínimo 30 minutos de intervalo você tem que dar para o teu funcionário. Outro ponto que acontece algumas vezes é fazer jornadas excessivas e não tendo o intervalo mínimo de descanso para início de uma outra jornada. Então, também é um ponto que você precisa se atentar e não permitir que ocorra na tua empresa. Acordo e rescisão. Pontos que você precisa ficar atento. Quantos empresários eu já ouvi falar que faz um acordo aí com o meu empregado para liberar o fundo de garantia e o seguro-desemprego? Sendo que, na verdade, o que aconteceu? O empregado pediu demissão. Você já fez isso na tua empresa? Às vezes você não tenha feito, mas você com certeza conhece alguém que já fez. Aí eu te pergunto, você acha que isso está certo? Você acha que isso é justo? Pois veja bem, nós reclamamos, o brasileiro tem o costume de reclamar do governo, tem costume de reclamar dos benefícios pagos pela Previdência, tem costume de reclamar de tudo, mas não para identificar aonde estão os próprios erros. Uma vez que eu faço um acordo desse tipo com o funcionário, eu estou direcionando para ele um pagamento de um benefício que ele não teria direito. Tem gente que faz o acordo, fica recebendo seguro-desemprego e trabalhando. Esse é um dinheiro que está saindo do governo de forma indevida. E o governo acaba tendo todas essas dificuldades que nós sabemos que também tem. Embora vocês podem pensar, mas o governo prejudica a gente, mas lá no governo está todo mundo roubando, fazendo um monte de coisa. Aí eu volto a falar alguma coisa que eu já falei aqui. Vocês podem se apegar a quem faz as coisas boas e certas ou a quem faz as coisas ruins e erradas. Você quem vai escolher o teu caminho, você que vai escolher o que é melhor para a tua vida e para o teu negócio, beleza? Então, na hora de fazer um acordo, pensa muito bem. Uma coisa que mudou na reforma trabalhista também é a própria rescisão por acordo, que hoje existe. Aquilo que faziam antes, um acordo que não existia, que não era legal, a reforma trabalhista trouxe a possibilidade de você fazer acordo com o teu funcionário. Ficando então tudo registrado na carteira de trabalho do funcionário, nos documentos rescisórios que serão feitos na modalidade do acordo, nas obrigações que são entregues para o governo, e você vai ter toda a tranquilidade de ter feito tudo dentro da lei, não cometeu nenhuma ilegalidade, vai poder colocar cabeça no travesseiro à noite e dormir tranquilo, tá legal? Então, são as mudanças que nós temos aí com relação a acordos no momento de fazer uma rescisão, beleza? Motivação de equipe. Daqui a pouquinho, eu vou chamar aqui os meus convidados, né? Nós vamos colocar os vídeos aqui onde eu entrevistei algumas pessoas, eu bati um papo com alguns comerciantes aí. A Isa, lá do Perpétua Café Brechó, vai falar com a gente, o Mário lá do Gesso União vai falar com a gente, a Milka lá da Nick e da Anne Story e a Mari, que é gestora de pessoas da Gazin, eles vão estar falando com a gente de algumas coisas que eles fazem na empresa deles, que está bem relacionada com essa questão aqui de motivação de equipe. Se você não tem uma equipe motivada, meu amigo, minha amiga, isso é muito ruim para a tua empresa.
A tua equipe, ela tem que estar num nível de energia assim igual ou superior ao teu, porque nós como empresários, a nossa energia, o nosso foco, a nossa determinação sempre está num nível muito alto, porque a gente luta por aquilo que é o nosso sonho, que é a nossa empresa. A gente quer cada vez que a nossa empresa seja melhor, que a nossa empresa cresça, seja mais lucrativa, conquistar novos clientes, enfim, nós temos esse objetivo sempre. E o nosso time e a nossa equipe precisa estar nesse mesmo nível de querer, de energia que nós estamos. Se não estiverem, não faz sentido você ter ali uma equipe desmotivada, porque isso vai fazer com que os seus resultados não venham. Não tem uma fórmula mágica para você melhorar os seus resultados. O que existem são estratégias e técnicas e planos de ações que você precisa executar para que as coisas aconteçam. E uma equipe que você possa contar com ela como um time de fato, aqui na AIME nós usamos muito esse conceito de time, porque um time ele joga pelo mesmo propósito, que é vencer o jogo sempre. Você tem que ser disciplinado, tem que cada um jogar na tua posição, se dar ao máximo em prol daquele objetivo para que as coisas aconteçam. Então, você ter a equipe motivada é muito importante. Nós aqui utilizamos várias estratégias de motivação. Os meus convidados utilizam outras. Vocês podem usar algumas coisas que eu uso aqui, assim como algumas coisas que os meus convidados usam, como vocês podem ter que bolar estratégias próprias. Mas o importante, algo que eu acho assim de suma importância, é você sempre ouvir o seu funcionário, o seu colaborador. É você sempre permitir que ele dê a opinião dele, seja essa positiva ou negativa com relação ao teu negócio. Quando nós conseguimos o feedback do nosso colaborador, facilmente a gente identifica problemas que nós temos, que a empresa tem ou que a equipe tem, para a gente conseguir trabalhar isso e melhorar. Para você fazer com que o teu colaborador trabalhe de fato motivado, trabalhe de fato em prol daquilo que também é o teu objetivo. Então algumas coisas você pode fazer, como reuniões, como estipular metas que são tangíveis para que eles alcancem aquilo e consigam ter uma remuneração melhor, um ambiente de trabalho agradável, enfim, são várias coisas. Nós vamos mostrar algumas coisas então dos convidados, e tem algumas coisas que vocês também não podem fazer, tá? Como tirar ali um determinado benefício que porventura você teria dado para aquele funcionário, dificultar o dia a dia dele, não permitir que ele expresse o seu sentimento, a sua opinião com relação ao trabalho, à equipe, à empresa. Então, muito importante você ter uma equipe sempre muito motivada. A motivação da equipe é algo que vai de fato permitir que o seu resultado ele aumente e você alcance de fato o sucesso, tá bom? Então eu vou convidar agora, é claro que nós vamos entrar aqui com os vídeos que já foram gravados nas empresas desses colegas aí, desses empresários, dos participantes. Eu já agradeço muito por eles terem participado com a gente aí, dado esses depoimentos, terem dado dicas estratégicas de algo que vocês vão poder aí conhecer e utilizar nos negócios de vocês, tá legal? Então agora fiquem com os depoimentos dos nossos colegas e eu volto em seguida aí com mais conteúdo para vocês, tá legal? Muito bom, aproveito aí de todo o conteúdo que vocês terão agora e até daqui a pouco. Olá, tudo bem? Eu sou Isa Monteiro, sou idealizadora do Perpétua Café Brechó. Estou super feliz de estar participando desse projeto. Acho que é um projeto que tem uma intenção positiva muito forte e estou muito feliz por ser parte disso tudo. Eu penso o seguinte, Anderson, eu acho que existe uma lacuna bem grande entre a expectativa do consumidor e a entrega por parte das empresas, né? Eu acho que esse espaçamento ele é criado porque como nós consumidores, né, porque nós somos, né, nós queremos tudo muito rápido, a gente quer a melhor entrega no menor tempo possível com a maior qualidade possível, a gente quer ser surpreendido, encantado. Então assim, nós consumidores estamos trabalhando com uma régua bem alta e a gente quer ser ainda assim surpreendido, né? Por outro lado, nós empresas, né, que eu também tenho esse papel, fazer essa entrega é muito desafiador porque requer um treinamento constante. Então essa lacuna, esse espaçamento, ele é um desafio diário, né, para a nossa cidade e para a nossa empresa, para o dia a dia.
Pois é, então é assim, ó. Eu não consigo te dizer o que é que está faltando para eles, entende? Eu consigo te dizer o que eu estou fazendo. Então, assim, eu consigo dizer assim, como que eu penso essa questão, né? Qual é o meu ponto de vista, isso para o meu negócio, como que eu enxergo isso para o meu negócio. Então, eu penso o seguinte, primeira coisa, para mim é o senso de autorresponsabilidade. Então, assim, o centro da responsabilidade está em mim. Então, eu me sinto extremamente responsável pela qualidade de atendimento que a minha empresa entrega ao meu cliente, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto se eu quero atrair o cliente, fazer com que ele retorne, mais do que produto, eu preciso ter serviço, eu preciso ter essa entrega, que é o atendimento, né? Então, eu sempre estou me perguntando, e não só a mim, a minha equipe se questiona também, o que é que nós podemos fazer que nós não fizemos e que se a gente fizesse, encantaria o cliente? Essa é uma pergunta constante aqui para nós, sabe? E eu acho que um terceiro ponto é a inquietude, sabe? É aquela insatisfação. Então, antes do meu cliente ser insatisfeito, eu preciso estar insatisfeita, sabe? Então, nós aqui, a nossa equipe, a gente não sossega, a gente não se acomoda, a gente está sempre insatisfeito porque a gente sempre acha que a gente pode fazer uma entrega melhor e a gente quer aprender como fazer isso. A gente tem, nós temos 3 momentos aqui na empresa. Um deles é aquele momento diário, ele não tem dia nem hora, assim, ele não tem horário para acontecer, mas se eu percebo alguma ação, algum evento, eu já procuro fazer o ajuste, sabe? Meio que assim, imediato, dentro do mesmo dia, sabe? Já procuro fazer esse ajuste. O segundo encontro que a gente tem, a gente chama de Dia do Entusiasmo. Então é um encontro em que a gente reúne a equipe dentro da sua jornada de trabalho por 20, 30 minutos e a gente explora um determinado tema. E o outro encontro é o Dia da Solução, em que a equipe traz os problemas percebidos ou os incômodos, que às vezes não é um problemão ainda, entende? Mas é um incômodo, ou um incômodo apontado pelo cliente, ou um incômodo que a própria equipe sente. Aí a gente traz esses incômodos e a gente define qual é a prioridade, qual é o calo que está judiando mais. E daí a equipe produz uma solução para aquele incômodo. Eu participo, eu interajo, mas naquele momento eu sou o grupo, entende? Eu faço parte daquele grupo, né? Então a gente cria uma nova formação e a gente produz uma solução para aquele incômodo. E tem que ser jogo rápido, né? Porque varejão, tudo é para ontem, né? Então 20 minutos, 30 minutos, o que vai fazer? E não são também grandes problemas a ponto da gente ficar com discussões enormes. Por isso que a gente está fazendo isso agora semanal. Nossa, isso era uma sofrência pra mim, sabe? Não, eu me incomodava muito com isso, porque eu sentia muita falta de não ter claro, e os meninos também, né? A equipe também sentia. Aí quando a gente conversou, depois que a gente começou a conversar, a trocar ideia e olhar pra essa parte, com a sua ajuda e tal, eu fui e escrevi qual a função e quais as atividades daquela função. Sabe? E aí nós fizemos um encontro focado nisso. Então eu reuni toda a equipe e com a equipe reunida eu entreguei as funções que eles já exerciam, mas talvez não com aquele nome, né? Então ficou bem claro assim para eles, né? Quem é atendente salão 1, quem é o atendente barista e por aí vai. E aí entreguei as funções, então eles tomaram posse, né, do nome ali no papel. E as atividades eu recortei e embaralhei e coloquei em cima da mesa todas as atividades embaralhadas. Fosse barista, auxiliar de limpeza, auxiliar administrativo, de todas as funções. E aí pedi para que eles recolhessem a atividade que eles acreditavam que cabia a função deles. Entendeu? A função de cada um. Então o barista foi lá e falou: eu acho que eu tenho que fazer isso, eu acho que eu tenho que fazer aquilo, cada um pegou a sua. E depois a gente pegou um mapa com gabarito e a gente foi conferindo. Então, por exemplo, auxiliar administrativo, o que você pegou? Atendente de salão, quais as atividades que você pegou? Entendeu? E se ele pegou uma atividade que não era dele, da função que ele ia exercer, ele
entregava essa atividade para o dono da função. Cara, foi muito legal. Foi muito legal, sabe? Porque deixou bem claro, né, quais eram as atividades de cada função. Aí depois eu imprimi isso num caderno, fiz como se fosse um manual, uma orientação, não sei. E isso fica impresso no armário, né, deles, para que eles tenham acesso quando tiverem dúvidas. E a gente faz o acompanhamento dessa relação, né, para ver se tem alguma dúvida no que está fazendo, ou por que deixou de fazer, né, qual a dificuldade que está tendo, entendeu? Eu percebi responsabilidade e comprometimento, aumentou, elevou o nível, porque agora está claro, né, qual é a responsabilidade de cada um, então o comprometimento e envolvimento aumentou bastante. Eles sempre foram muito envolvidos, mas agora está bem direcionado, sabe? A inovação, a criatividade, sabe? Porque eu sou responsável pela parte de bebidas, então eu vou criar novas bebidas, então isso também melhorou, né? É claro que nisso tudo, talvez tenha uns 3 meses, né, que eu estou nesse processo. Já surgiu coisa, mas isso é minha função? Mas isso não é função do outro? Mas é função do... Mas eu olho para isso e eu entendo que é natural, a gente está num processo de mudança. Aí chama, tira as dúvidas, esclarece dúvida, e foco. Ajusta aquilo ali, resolve e segue a vida. É bem assim. Bom, o Perpétua sempre, né, desde o início, a gente sempre olhou muito para esse lado. Então, coisas que a gente incentiva, porque a gente acredita que impactam na qualidade de vida do colaborador. A jornada de trabalho é uma jornada de trabalho um pouco diferenciada, né, dos demais. Embora a gente trabalhe aos domingos, mas a gente do jeito que tem que ser, um domingo por mês, uma folga na semana, né? Que eu acho assim, que não é nada além do que deveria ser, entende? Já é um direito, a gente cumpre, né, como tem que ser. Incentiva a educação continuada, sabe? Então, a gente incentiva muito que eles estudem, façam cursos, participem de palestras. Então, sempre quando tem alguma oferta de cursos na cidade, e isso tem todos os meses, né? Então, assim, ainda bem, na Viraí todos os meses tem curso, treinamento, tem um monte de coisa acontecendo, né? Eu sempre direciono para a equipe, né? Ou eu deixo aberto para quem quiser participar, dependendo do curso, ou eu já direciono qual é o perfil que seria importante estar presente. E daí a empresa paga esse curso, essa qualificação para eles, né? Aí a gente tem como se fosse um controlezinho de frequência nesses eventos, porque a gente vai acompanhando, que eu chamo de escola corporativa, a gente vai acompanhando como é que está o envolvimento dele com esses cursos e treinamentos. Que mais? Eu acho que a gente tem uma proximidade bem grande, sabe? Para saber como é que tá. Eu acho que tem uma coisa muito simples que reflete no bem-estar do colaborador e que as empresas poderiam fazer e que não teria um custo ou não iria onerar a empresa, que é se interessar de forma genuína pela vida do seu colaborador. Sabe? Eu acho que isso não custa e às vezes falta. Então, perguntar para ele como é que tá o filho, como é que tá a filha, sabe? Como é que tá a programação das férias, se a criança melhorou do resfriado, sabe? Essas coisas assim. A formatura do meu filho. Poxa, sabe? Aí vem os meninos aqui, esses dias uma colaboradora, Isa, a formatura do meu filho poderia ser mais cedo. Eu falei, menina, isso nem se pergunta, é claro, né? Mas aí sempre com a responsabilidade, se organiza com a sua equipe, né? Que é sua segunda família, se organiza com a sua equipe e vai, né? Tem momento mais marcante do que esse na vida de uma família. Então essas coisas, sabe? De permitir que eles se organizem com a vida pessoal deles e se interessar por isso. Essa é uma pergunta, hein? Você sabe, já tem um tempo que eu estou buscando viver de forma diferente, né? Já tem um tempinho assim que eu entendi,
isso tudo, a necessidade disso tudo. Então, 2019 está sendo um ano de mudança, né? Uma coisa que eu também acho que é bem simples, que não custa, mas é bem simples e que a gente não faz. Eu passei a fazer em 2019, eu tirei da minha vida a palavra correria, sabe? Então, eu não tô mais na correria. E sempre todo mundo tá na correria, Todo mundo tá na correria, Anderson, todo mundo. Então, as pessoas me perguntam, ó, me encontram, né? E daí falam, e aí, como é que tá a correria? Eu falo, suave na nave, sabe? Porque assim, quando a gente fala, a gente reforça, a gente traz aquilo presente, a gente faz daquilo verdade, entende? Então, eu não quero mais essa palavra na minha vida. Minha vida, aí esses dias eu falei, e aí, como é que vai a correria? Eu falei assim, tá no ritmo que eu escolhi, tá no ritmo que eu quero. Sabe? Se tá corrido, né? Como se diz, se o dia não tá dando, tem alguma coisa acontecendo. E às vezes não é porque a gente está produtivo. Às vezes é somente ocupação e não produção. Então eu tô olhando para isso, sabe? O quanto eu vivo ocupada e o quanto eu vivo produtiva, sabe? Então, olhar para isso está melhorando minha qualidade de vida, sabe? Então, assim, viver de forma produtiva, passei a fazer algumas coisas. Ainda não é um hábito, ainda não é uma rotina, sabe? Mas eu estou procurando ter um tempinho a mais para fazer uma meditação de 8 minutos, de 3 minutos, assistir vídeos ou acompanhar pessoas, sabe, que tenham essa mensagem positiva, empreendedores que já arregaçaram na vida, empreendedores que já quebraram, empreendedores que já se refizeram. Então, escutar essas pessoas fortalece a nossa mente, sabe? Porque se a gente está, às vezes, passando por um momento de crise, um momento de dificuldade, não adianta olhar para o outro que está no mesmo buraco. Sabe? Se você olhar para o lado, você vai encontrar pessoas que estão no mesmo nível, né? Então você tem que olhar para onde? Olha para cima e queira subir também, sabe? Então eu procuro fazer essas coisas assim para fortalecer a mente. Ó, a minha dica é a seguinte. Eu sei que talvez você vai falar assim, a Isa é doida, sabe? De repente isso não sirva para você, de repente não é o seu momento de vida, né? E de repente você vai simplesmente avaliar que isso é loucura. Mas eu botei minha equipe para dentro. Então, quando eu digo isso, o que significa? A minha equipe conhece o meu negócio. A minha equipe, ela conhece os resultados que o meu negócio promove. Então, eu não tenho medo de mostrar os números para minha equipe, eu não tenho medo de falar das fragilidades do negócio e também de fazer com que eles se orgulhem da potencialidade que o negócio tem. É meio que uma gestão franca, aberta, sabe? Isso não é confortável, porque a gente fica numa vulnerabilidade, né? Porque está sendo exposto, certo? Mas, por outro lado, a gente conta com mais, no meu caso, 7 mentes pensando como fazer o negócio dar certo. Então é uma gestão compartilhada. Claro, eu continuo sendo líder, eu continuo tomando decisões, eu continuo acompanhando, às vezes orientando, cobrando, entende? Até para que eles também se desenvolvam, mas é uma gestão compartilhada porque eles precisam também conhecer quais são as dores do negócio. Até porque hoje eles estão comigo. Amanhã, talvez, eles estejam desenvolvendo o seu próprio negócio. Então, eu não contrato pessoas para ficar comigo a vida inteira, sabe? Eu vejo que isso é uma coisa que às vezes as pessoas têm um pouco de receio, mas assim, as pessoas estão de passagem. Então eu quero que enquanto ela estiver, ela seja o melhor que ela pode ser. E talvez amanhã ela já não esteja mais. E que ela leve consigo todo o aprendizado que teve aqui e que deixe pra gente, enquanto esteve, o seu melhor. É isso que eu penso, é nisso que eu acredito e é o que eu tô vendo que tá dando certo. É isso. Gente, mais uma vez, então, eu quero agradecer. Fiquei super feliz com o convite. Obrigada, Anderson, toda a equipe AM, todos os demais participantes, né? Todo mundo que se dispôs a falar um pouquinho de si. Então, eu quero agradecer e que venham os próximos, que a gente possa fazer com que a força do junto, do coletivo,
contribua com a nossa cidade, né? A gente precisa desse desenvolvimento, e esse desenvolvimento quem faz, quem realmente bota energia nisso, somos nós, os empreendedores, as pessoas que transformam, enfim. Obrigada. Olá pessoal, eu sou a Marilene, trabalho no Grupo Gazin, sou gerente aqui da Gazin da Rua Alagoas, aqui em Naviraí, certo? E estou aqui para contribuir no que eu puder com esse trabalho que o Anderson está fazendo. Então, aqui na empresa a gente já tem um cronograma de contratação. O primeiro passo é selecionar os currículos para uma entrevista, que é a primeira etapa, né? A gente entende que a contratação é o mais importante, você escolher quem vai trabalhar com você. E o candidato também tem que escolher trabalhar conosco, certo? Não é só a gente que escolhe, o candidato também tem que fazer essa escolha. Eu seleciono alguns currículos baseado na vaga, certo? E aí eu vou para uma entrevista. Se a entrevista eu sentir que tem um roteiro, a gente tem mais de 100 perguntas, aí eu seleciono algumas aí, de acordo com o cargo. E dentro desse roteiro aí, se eu sentir um interesse, um destaque desse candidato, a gente passa para a segunda etapa, certo? Que aí são testes online, né? É um teste de perfil, não tem certo ou errado, é para a gente identificar aí o perfil desse candidato, se enquadra dentro da nossa cultura, dentro do que a gente aguarda, né? Aí depois desse teste a gente tem ainda o período de integração, ele tem 3 meses para a gente estar fazendo avaliações contínuas, mas aí já registrado, já trabalhando, para verificar como está sendo o desenvolvimento dele e aí efetivação de fato. Olha, a primeira coisa assim, eu pego um currículo, eu dou uma analisada na questão de datas, assim, períodos que eles ficaram, em quais empresas eles trabalharam, quanto tempo eles ficaram em cada empresa, a rotatividade nessas empresas, certo? E aí depois primeira coisa que eu faço para poder selecionar um currículo. Uma pessoa com muita rotatividade, eu já vou descartando o currículo sem nem vai para entrevista, certo? Pessoas que todo ano tá trocando de emprego, tem gente que, por incrível que pareça, a gente recebe muito currículo que a cada 3, 4, 6 meses está trocando de emprego. Não contrato por indicação, porque é amigo, porque é cliente, eu contrato por habilidade, afinidade com o cargo que ele vai desenvolver na empresa, né? Aí eu seleciono os currículos, ligo para o candidato e aí marco um horário. Eu marco um horário, isso já faz parte do processo de seleção, para saber se esse candidato vai chegar na hora, se ele vai chegar antes, se ele vai chegar depois, como que ele vai, a avaliação ela é constante, como que ele veio vestido, como que ele se apresentou, tudo, o horário que ele chegou, tudo isso já faz parte do processo de seleção, tá? Essa é a primeira etapa, já está aí. Depois a gente senta e eu faço algumas, eu percebo essa desenvoltura, isso tem muito a ver com o cargo, tá? Quando a contratação é para vendedor, a gente é bem mais minucioso, porque a gente vai lidar com pressão, com clientes, com pessoas. O vendedor, ele tem que ele tem habilidades. Eu falo que ele não precisa ser experiente, ele não precisa já ter sido vendedor. Ele precisa ter algumas habilidades, que é aprender a falar com pessoas, lidar com pressão, lidar com conflitos, certo? Porque vender, a gente tem técnica, a empresa trabalha com técnica de venda e eles têm treinamento para isso. Então eu acho que as habilidades que essa pessoa tem é que a gente precisa descobrir já na entrevista. Vamos então começar lá no princípio. A gente precisa ter definido o que a minha empresa quer, onde que ela quer chegar, né? Qual que é a minha visão, qual que é a minha missão, qual que é o meu objetivo, né? Qual que é a cultura da sua empresa. Então isso na Gazin é muito definido, todas as empresas grandes têm isso muito definido. Então eu acho que o começo do atendimento é aí, qual que é a estrutura da minha empresa, qual que é a visão, qual que é a missão. Na Gazin a gente tem pilares. E a nossa diretriz número 1 é o cliente em primeiro lugar, certo? Aí eu volto para a contratação. Quando eu vou contratar, eu preciso ter definido o que a minha empresa quer, né? Para que eu vim, para que eu abri essa empresa, enfim. Tendo definido isso, eu vou para a contratação. Na hora da contratação, eu já tenho que olhar para essa habilidade do candidato.
certo? Se o cara já é uma pessoa fechada, com a cara já amarrada, isso tá de encontro com o que a minha empresa quer, tá? Eu faço algumas perguntas chaves e coloco ele em situações, como ele se comportaria em determinadas situações. E já deixo claro lá na contratação que na Gazin o cliente é em primeiro lugar, certo? Até quando ele está errado, a gente tem que ser verdadeiro com ele, com relação ao que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Então, assim, isso eu já coloco na contratação. Como é que é a estrutura da minha equipe? Olha, aqui a gente trabalha com verdade, com honestidade, não importa se você errou, a gente tem que ser transparente, eu não aceito mentira. Então, eu já coloco tudo que eu quero na hora da contratação, porque depois, se eu te cobrar por algo que você não concorde, mas você lembra, eu sempre trago isso. Você lembra que quando eu te contratei, eu falei que cliente era em primeiro lugar? Esse é um exemplo de que você não está cumprindo, sabe, com a diretriz número 1 da empresa. Então tá tudo muito amarrado. Então, se eu tô lá na contratação, eu tenho que identificar, eu tenho que falar também para o colaborador o que eu espero dele. Mas para eu falar, eu preciso saber o que a empresa, né, espera também. Então isso já filtra essa questão do atendimento. O candidato ele já entra para a empresa ciente do que a empresa quer dele, certo? E aí a gente vai moldando aqui, que é o período de integração, e mostrando. Isso tem que ter um acompanhamento, tá? Não adianta o gestor ou o empresário ir lá contratar, colocar ele lá na empresa e falar, ó, você tem 3 meses aí para você dar resultado. Tem que ter um acompanhamento, tem que ser pontual. Um exemplo, olha, a forma com que você atendeu ou tratou ou respondeu para determinado cliente, não é assim, porque às vezes o cara não vai entrar na sua empresa e dar o que você está esperando dele, mas se você orientar, ele pode ser uma boa pessoa. E a Gazin trabalha assim, com orientação e acompanhamento contínuo. A gente tem uma ficha que chama ficha de acompanhamento contínuo. Então, se eu estou com uma situação com você, ou eu vi um atendimento ruim, ou eu vi uma falta de atendimento, porque é uma outra reclamação que tem no comércio de Naviraí, que as pessoas entram, saem e não são atendidas, e eu não vou falar que não acontece. Acontece aqui de vez em quando, acontece. E vai acontecer sempre, sabe? Porque a gente está lidando com pessoas, e isso é bem complicado, certo? Mas a gente tem como minimizar isso, que é o que a empresa tenta fazer, o máximo possível. Então, se eu peguei um cliente na loja sem ser atendido, eu sou pontual, eu já olho na hora para a equipe, vejo quem estava disponível, quem deixou de atender, e depois que eu faço o atendimento com esse cliente, eu já sou pontual, já vou lá no Anderson e já pontuo ele, Anderson, porque ó, o cliente entrou ali, então assim, é o desenvolvimento contínuo. Todos os dias eu estou pontuando coisas que precisam ser melhoradas. Ainda ontem a gente estava conversando, eu e o meu gestor, que também eu, enquanto gestor, eu preparo um gestor para assumir uma loja. E eu estava conversando com ele ontem exatamente sobre isso, o quanto a nossa equipe, e ela é vista, a nossa filial, que a gente chama por filial aqui a 154, ela é vista pela empresa como uma das melhores equipes que a gente tem no Mato Grosso do Sul. Uma equipe realmente enganjada. Tipo, eu saí de férias, voltei e falei assim, nem fiz diferença, eu viajo, volto, assim, tem coisas pontuais que precisam, porque sempre vai ter. Gente, isso é que nem casamento, um dia tá bom, outro dia, por isso que o ajuste ele tem que ser contínuo, não adianta assim, mas eu considero a equipe comprometida, eu sei o quanto eles são bons, falo para eles o quanto eles são bons, sem deixar de pontuar que ainda tem coisa para melhorar, porque sempre vai ter, quando melhorar uma coisa vai ter outra. Assim, eu acredito bastante, eu não tenho rotatividade na equipe. As pessoas que estão no comércio podem olhar, inclusive os candidatos, quando vêm, eles observam, porque eu tenho uma imagem aí fora de que eu sou bem linha dura, sabe? Só que quando as pessoas vêm aqui, fala assim, engraçado, as pessoas falam que você é linha dura, mas assim, você não vê ninguém saindo daqui, sabe? As pessoas não saem porque elas entram e elas se enganjam com os colaboradores, elas veem assim, que eu tô aqui para ajudar, entendeu? Eu direciono, eu não tem punição, a gente tem direção. Tá errado, então eu sou pontual com a pessoa, tá certo? Parabéns, é assim que a gente trabalha aqui. Uma coisa que eu acho que todos que estiverem assistindo esse vídeo e que são gestores devem lembrar de quando assumiram esse papel, né? O meu faz 8 anos que eu assumi esse papel de gestora. Eu era uma vendedora na empresa Gazin e fui promovida.
E eu fui promovida por resultado, por entregar no prazo, enfim, eu tinha todo um contexto ali que eu apresentava para a empresa como alguém competente para assumir o cargo. Só que depois que eu assumi o cargo, eu descobri que o gestor é muito mais que isso. Às vezes a gente vem com uma visão e aí a gente vê que não é isso, porque o fato de eu entregar o resultado, de eu entregar no prazo, da empresa estar satisfeita e me promover, não garante a minha vaga de gestora, porque agora eu vou ter que tirar resultado de outras pessoas. O meu resultado depende da minha equipe, não depende mais só de mim. Quando você é responsável pelo seu resultado é mais fácil, né? Você vai atrás. Então, quando eu assumi esse papel, eu percebi assim, primeiro caiu a ficha, depois eu fui atrás de treinamentos online, assim, quando tem curso em associação comercial, evento, palestra, eu não perco nada. E eu escuto muita coisa que eu já escutei, porque a empresa também promove anualmente cursos e treinamentos para os nossos gestores, para mim, para a equipe, enfim. Só que quando eu vou, eu observo que eu sempre aprendo algo novo. No último que eu tive na associação comercial, bem recente, tem um mês e pouquinho, onde foi um rapaz da própria cidade que fez lá um treinamento, o pessoal ficou assim eufórico. Eu levei uma parte da equipe e é tudo que a gente escuta todos os dias, mas a gente sai de lá com algum aprendizado. Certo? Leitura, o seu Mário, assim, eu aprendi a ler na Gazin. Eu tive que me preparar, entender que eu precisava ler mais sobre o meu trabalho, conhecimento mais sobre o varejo, enfim. Passei a admirar e comprar livros e ler, realmente, que não adianta a gente comprar e deixar lá no armário. Tudo isso é preparação, assim, minha, eu me preparando. Mas eu ainda acho que o conhecimento maior não veio daí. A gente aprende, acho que de 10, 15% a gente aprende aí procurando esse tipo de conhecimento. Eu acho que a parte de mentoria, de trocar ideia, de estar aí com pessoas desenvolvidas, pessoas que você admira, pessoas que estão assim, que têm ideias bacanas, ajuda muito. Então, assim, eu sempre procurei trocar ideia, conversar com pessoas do ramo ou que eu admiro. E o resto é experiência. Eu acho que a maior parte é experiência, sabe? Eu errei muito, os meus primeiros 2 anos eu fui aprendendo com erro. A diferença é, você tem habilidade para aprender com erro, porque errar a gente vai errar. Toma uma decisão errada, faz um atendimento errado, não resolve na hora certa. Só que para cada atendimento errado, para cada situação errada, eu fui aprendendo e não voltei no erro. E aí, isso eu chamo de experiência, entendeu? A gente aprende hoje, tudo que chega, é raro eu não ter vivido já nesses 8 anos. Então, eu aprendi com isso e aí hoje é muito leve, é muito tranquilo isso. O problema é eu errar e continuar errando, não aprender com erro. Eu acredito muito que a gente também tem que tratar a nossa equipe, que você falou, o meu conselho é entender que as pessoas vão errar, certo? Só que você está disposto a lidar com esse erro como? Né? Punindo ou ajudando a pessoa a evoluir? E depois, como que vai ser? A pessoa evoluiu ou não? Que não adianta você orientar e não acompanhar também. Para a gente estar finalizando, eu acho que a dica final seria: todo mundo reclama do atendimento. Eu substituí em várias cidades, morei em outras cidades e em todos os lugares, quando você faz uma pesquisa, o problema do comércio de determinada cidade é o atendimento. Só que na minha visão, o problema não está no atendimento, o problema está na contratação errada. Então a pessoa contrata de qualquer forma, porque é vizinho, porque é amigo, porque alguém indicou, ou porque eu estou desesperada, é a pior contratação que tem. Eu estou desesperada, eu vou lá e contrato qualquer um para cobrir o buraco. Você não sabe que isso vai te trazer um transtorno depois. Então, eu contrato errado e eu não tenho uma definição do por que a minha empresa existe, para quê, qual que é a cultura da minha empresa, que estrutura, o que eu quero com essa empresa. Então, eu acabo não orientando e aí vem um atendimento ruim, certo? Porque eu contratei mal, eu não orientei essa pessoa, a minha empresa também eu não sei para que eu abri essa empresa, certo? E, consequentemente, eu atendo mal o público, os clientes, e aí gera essa cultura de que o atendimento é ruim. Tá, então quero agradecer pelo espaço, pela oportunidade, Anderson, agradecer a todos aí que estão assistindo, né? E eu tô aqui aberta, quem quiser trocar ideia, eu acredito muito nessa questão de você aprender com o que já tá dando certo, né? Então eu tô aberta para ajudar, para auxiliar, para bate-papo, enfim. Eu tô aqui na Gazin para isso. Então, assim, na realidade, eu sou formada em Química, eu lecionei
por 1 ano e meio, trabalhava também numa indústria, era responsável pela indústria. E aí veio o nascimento do meu filho, do Nick. E ele teve um refluxo e eu não consegui voltar aos meus contratos. E com muita dor, com muita, assim, né, preocupação também, porque eu precisava cuidar do meu filho, eu tive que trancar os meus contratos. E depois que o Nick ficou bem, e eu falava, meu Deus, e agora? Minha mãe, ela é comerciante, é lojista, ela foi, né, que agora ela se aposentou, há 37 anos. E ela sempre me falava, minha filha, olha, loja dá trabalho, mas também dá, né, tal. E nesse momento eu conversei com ela, falei, mãe, agora eu quero a loja. E daí nasceu a Nick tem 10 anos e assim, hoje eu sou feliz, muito feliz no que eu faço, eu gosto muito, porque qual é o propósito da Nick? A Nick nasceu para ajudar pessoas, a Nick nasceu para ajudar as mães, né? Então isso para mim é muito gratificante, eu sou muito feliz em poder receber a mamãe gestante, ver essa criança que a gente viu dentro da barriga, cheirar, pegar. Então assim, para mim é muito gratificante. Às vezes eu tô aqui dentro do meu escritório, às vezes com muitas coisas, porque nós gestores temos, né, muitos compromissos, muitas contas para pagar. E saio ali fora na área de vendas, recebo um sorriso e me alegro. Então para mim isso não tem preço, gente, é muito gostoso. Temos as dificuldades, temos, mas depois, há 3 anos atrás veio uma oportunidade para mim de pegar um varejo qualificado da Hering. Eu abracei, não foi fácil, demorou assim para eu aceitar essa proposta, mas busquei também algumas confirmações e eu tive apoio do meu marido, da minha mãe, da minha família, e eu agarrei essa proposta. E a Annie Store tá aí, vai para 3 anos, a gente está muito feliz, também não é fácil a gente administrar 2 empresas, mas estamos aí à busca e é muito gostoso. É muito gostoso você poder servir as pessoas, é muito gostoso você poder ajudar as pessoas. Então, é isso, gente. É muito bom ser empreendedor. Digamos assim, a crise sim, nós acreditamos que há, mas em momento algum isso me abalou, tá? Eu nunca deixei de treinar minha equipe, nunca deixei de fazer minhas coleções. Lógico, a gente diminuiu, mas assim, a gente nunca deixou de estar fazendo essas coleções, de estar com novidades dentro da loja e tá motivando a nossa equipe, entendeu? Então assim, caiu as vendas? Talvez um mês ou outro tenha dado uma queda. A gente tem visto muitas reclamações, mas eu só tenho a agradecer. Gratidão, porque eu estou feliz. Sim, Anderson, sabe, porque eu centralizava muito, eu parece que naquele momento era só eu que ia conseguir dar conta, e aí eu fui buscando autoconhecimento, quem é Milka, né? Então, assim, eu pude detectar que as pessoas também é capaz. Então eu dei credibilidade às minhas equipes, né? Não sei se eu vou estar passando na frente do que você está falando, mas assim, a gente foi fazendo teste na nossa de perfis, né? Onde encaixaria esses colaboradores para estar dividindo essas tarefas, entendeu? Então, assim, para mim foi necessário tomar essas atitudes, sabe? Da gente ter, né, contratar um profissional que poderia me ajudar a dividir, a melhorar as minhas empresas, né? Porque assim, a gente sozinha a gente não consegue. Eu, Milka, detectei que eu tenho uma dificuldade muito grande de planejamento, então eu sou muito da ação, do fazer, e nós, empresários, precisamos do planejamento. Sim. Nós precisamos. Há 2 anos que eu percebi isso. Então, assim como eu havia falado, né, que eu venho fazendo treinamentos, e eu estava num treinamento
e eu percebi que eu precisava realmente ter essas pessoas. E mesmo assim, ainda eu tinha dificuldade, né? Em janeiro, né, a gente sentou e nessa roda de bate-papo com as empresárias, a Valquíria estava. A Valquíria, ela é uma consultora, né, de gestão, a especialidade dela é gestão de pessoas, mas aí naquele momento a gente já conseguiu marcar um horário para ela vir até a minha empresa, para a gente conversar e tentar, né, assim, tentar não, nós começamos um trabalho. Então, de janeiro para cá, a Valquíria Garcia, ela está comigo, né? Ela está fazendo a gestão, ajudando, né, nas duas empresas, na gestão de pessoas e também nessas melhorias. Na realidade, a gente precisou, né, no caso, fazer alinhamentos, né? Nós colocamos no papel a ideologia das duas empresas. Nós colocamos também a descrição de cargos e salários, né, que a gente não tinha nada por escrito. A gente fez também a questão dos perfis, né, os testes para identificar, né, qual o perfil de cada colaborador, porque assim, Anderson, sempre que no processo de seleção, eu sempre fiz uma entrevista, eu mandava para psicóloga, fazia todos os testes, né? Para a gente já poder ter uma equipe engajada, né? Porque é o que a gente precisa. Quando eu falei com a Valquíria, eu falei, Valquíria, eu quero um atendimento de excelência. Então a gente precisa estar sempre em busca desse atendimento de excelência. Eu acredito que o engajamento, ele está em primeiro lugar. Assim, a gente já passou, como se diz, talvez gerou assim, um desconforto para todos, principalmente para mim, entendeu? Porque é muito confortável você estar na zona de conforto, né? Então, com isso, com essa consultoria, todo mundo saiu da zona de conforto, né? Então, a gente talvez deixaria aí há 2 anos sem fazer uma contagem de estoque. Então, a gente já iniciou o ano com contagem de estoque, né? E assim, as ações, elas sempre está acontecendo, são semanais. Tem ações que é mensal, né? Mas assim, a gente não fica quieta. Sempre está procurando novidades. Olha, o que eu dou, assim, né, o que eu posso falar, primeiro nós empresários temos que nos capacitar. Porque a partir do momento que você tem o conhecimento de quem você é e o que você pode fazer, você, né, no caso, assim, colocar para sua equipe que é importante ele fazer um treinamento, que é importante ele estar capacitado, porque assim, se você fala para a equipe fazer e você não faz, então você não é um bom exemplo. Então eu primeiro de tudo eu digo assim, vamos nos capacitar e vamos levar nossa equipe juntas. Contratar, assim, detectei que eu tenho falhas nessa área, contrate profissionais, porque olha, tem excelentes profissionais aqui na nossa cidade, então assim, contrata esses profissionais para estar ajudando, né, aí a melhoria da equipe, questão de motivação, a questão... Porque assim, nós precisamos deixar claro para os nossos colaboradores que eles têm que ter um propósito, por que eles estão dentro da nossa empresa, qual que é também a nossa missão como empresário, por que essa empresa existe, né? Então, assim, deixar claro para o seu colaborador o que você está fazendo. Então, para que ele venha fazer parte também desse seu sonho e que você também ajuda ele a realizar o sonho dele. Com certeza é investimento. É investimento, porque, assim, não tem como você falar que isso é um gasto, né? Então, um curso, um treinamento, todos você sabe que é caro, né? Mas não é gasto, é investimento. O resultado que isso traz, com certeza, vale a pena. Sim, é investimento.
E assim, sabe, Anderson, com a Valquíria, né, que é a consultora aqui, a gente tem feito uma ação nesse final de semana, uma convenção comercial com as duas equipes, e tivemos profissionais excepcionais, então assim, valeu muito a pena. Como que a equipe fica motivada, fica feliz, ali a gente determinou os propósitos de cada uma, sabe? Então, assim, a responsabilidade de toda a equipe para que cada uma realize seu sonho. Então, isso traz realmente um engajamento e digamos assim, uma responsabilidade, né? Para que a empresa atinja a meta, para que a empresa tenha resultado, para que todas possamos crescer juntas, né? Com certeza vai ser um prazer imenso receber todos os empresários, aqueles que não me conhecem, não conhecem a minha empresa, não conhecem a minha história. Estou aqui super, assim, aberta para atendê-los e é um imenso prazer recebê-los. Olá, meu nome é Valquíria Garcia, sou consultora na área de gestão de pessoas e gestão estratégica de empresas. Estou muito feliz em fazer parte desse workshop, a convite do Anderson da AM Contabilidade, que teve essa iniciativa para ajudar o comércio local de Naviraí nas áreas pertinentes, né? E nesse módulo nós vamos estar falando sobre gestão de pessoas. E com certeza vocês terão ótimas dicas para colocar no dia a dia em prática para obter bons resultados na área de gestão de pessoas. Uma das principais dificuldades é a gestão de mudança na equipe. Muitas vezes a empresa implanta algumas mudanças para melhoria de performance, melhoria de resultados e acontece de ter essa resistência, né, na mudança. Isso é muito importante ser trabalhado com a equipe, tá? Como reuniões, né, acompanhamento de performance, tá sempre acompanhando o desenvolvimento de cada colaborador, né? Principalmente no comércio, que eles têm metas, né, todo mês, então isso é importante o gestor estar acompanhando de perto. Então, fazer reuniões semanais, medir realmente o que pode ser feito para que exista o alcance das metas, ouvir o colaborador para que ele faça parte disso também, que é importante que ele se sinta parte do negócio. Principalmente no conflito, a gente precisa trabalhar a igualdade, né? Para que a gente possa diminuir esses conflitos. Porque muitas vezes são questões que não estão bem esclarecidas para os colaboradores. Então as metas têm que estar claras, a forma de trabalhar tem que estar clara, né? O colaborador tem que entender realmente como que o negócio funciona. E geralmente nessa gestão de conflitos, nós não podemos perder o time de resolução, que é chamar os colaboradores e entender realmente o que está acontecendo. Um ponto muito importante é a pesquisa de clima, né, para que a gente possa entender o quanto o clima está interferindo nesses conflitos, né, ou até o quanto o conflito está interferindo na gestão do clima interno. Então, um ponto muito importante dentro da empresa, por menor que ela seja, é entender como é que está o clima interno, como é que está o clima entre colaboradores, né. Então, isso é um ponto muito importante hoje para o empresário. Ele tem um papel muito fundamental nisso, né? Porque ele precisa ser o mediador disso. Eu sempre digo que a máquina, quando ela quebra, ela fica lá parada até você consertar. A pessoa não. Quando ela começa a ter problema, você precisa resolver imediatamente. Por quê? Se você deixar esse time passar, quando você for resolver, já não faz mais sentido para a pessoa. Então, você pode perder um excelente colaborador por você não ter... ter ido resolver na hora certa o problema. Então, muitas vezes as pessoas deixam, não, resolve por si só. Não, pessoas, elas precisam ser acompanhadas, elas precisam ser ouvidas, né? Então, o gestor tem papel fundamental nesse processo de conflito. Sim, porque se nós pararmos para analisar, o custo de perda de funcionário é muito alto. Não só financeiramente, como para a cultura da empresa, a cultura interna, né? Então, quando a gente perde um colaborador, a empresa demora um ano para voltar a ter aquela performance que aquele colaborador tinha. Então, é importante a gente valorizar, ter benefícios que sejam atraentes, ter um bom clima para se trabalhar. Eu sempre prezo que nós temos que olhar a empresa como um excelente lugar para se trabalhar, né? Então, a minha empresa é um excelente lugar para se trabalhar. O que eu posso fazer para ela ser?
né? Trabalhar a marca empregadora, porque às vezes a gente trabalha muito marketing para vendas, mas e o marketing interno, né? O quanto a minha empresa é uma marca boa para se trabalhar, uma empresa atraente para que venham boas mão de obra para minha empresa. E treinamento e desenvolvimento. O colaborador precisa ter muito claro o quanto ele pode crescer dentro da empresa, né? O quanto aquela empresa é estável para ele, para a carreira dele, né? Investir na parte de treinamento, desenvolvimento, ter políticas claras de salário, de metas, de comissão. Então isso são pontos muito importantes para que o colaborador permaneça na empresa. Sim, porque assim, em diversos segmentos, né, as pessoas hoje estão valorizando a estabilidade, a cultura e a valorização dentro da empresa. Muitas vezes não é salário, então muitas pessoas às vezes trocam altos salários para ter realmente uma qualidade de vida, ter uma empresa que ele se sinta valorizado e que ele realmente sinta-se parte daquele negócio. Então hoje não é só salário, realmente a gente precisa fortalecer a cultura, a valorização da nossa empresa. Anderson, é muito importante a gente lembrar que competências comportamentais são muito importantes para a empresa, tá? As competências técnicas nós conseguimos desenvolver. Então, se eu contratei um colaborador que não tinha as competências técnicas necessárias para o cargo, eu consigo desenvolver através de treinamentos, né? Então, o que é importante para contratar certo? Analisar a parte comportamental da pessoa que eu estou contratando, para que realmente faça sentido. Essa pessoa tem os comportamentos necessários que a minha empresa busca, que esse cargo necessita, porque a gente precisa ter muito claro na hora de contratar quais são os comportamentos, né, que nós precisamos para esse cargo, quais são as competências técnicas, ter um descritivo, porque muitas vezes o empresário contrata e não sabe o que quer daquele colaborador, então ele precisa ter claro, até para que a pessoa entre ciente realmente daquilo que ela vai ter que entregar, né? Então, para um processo de contratação bem feito, é importante você ter uma ferramenta, né? Hoje a gente usa muitos testes comportamentais para avaliar o perfil comportamental da pessoa. Através do descritivo do cargo, nós conseguimos também avaliar a competência técnica, né? Se realmente ele tem curso, se ele já tem experiência naquela oportunidade, né, que está em aberto. Então a gente consegue mapear e entender, por exemplo, quando eu estou contratando, o que eu vou precisar trabalhar com esse colaborador, né, após a contratação, se é competências técnicas ou se eu vou precisar algumas competências comportamentais para serem trabalhadas, mas eu já contrato ciente do que eu realmente vou ter que trabalhar com esse colaborador. Então é sempre aquela frase, né, não existe a pessoa errada, existe a pessoa certa para cada lugar certo. Isso, porque muitas vezes você não demite um colaborador por competência técnica, mas sim por comportamento. Então, por isso que na hora de contratar, temos que olhar com muito carinho para a área de comportamento, tá? Porque a técnica nós conseguimos desenvolver. O comportamento também, mas se você contratar uma pessoa que realmente não tem nenhuma competência comportamental que se adeque à sua empresa, àquele cargo, não faz sentido você ter aquela pessoa, né? Então, sempre é bom lembrar que nós demitimos sempre pela competência comportamental, dificilmente pela técnica, né? Porque a técnica nós conseguimos aprimorar. O primeiro passo é conversar com os colaboradores, entender quais são os objetivos, quais são os sonhos desses colaboradores, né? Para que você realmente entenda a parte humana também, para que esses objetivos estejam alinhados com os objetivos da empresa. Porque se só o empresário pensar em crescer e os colaboradores não terem esse pensamento junto à empresa, realmente não vai dar certo. Então é importante que você ouça os seus funcionários, converse com eles, entenda quais são os objetivos, olhe para dentro da sua empresa a gestão de clima, fortaleça essa relação entre empregador e empregado. Busque treinamentos, desenvolvimento para essas pessoas, porque vale muito você capacitar a equipe que está com você.
O meu trabalho voltado para a área de gestão de pessoas hoje está na parte de recrutamento e seleção, cargos e salários, pesquisa salarial, gestão do clima interno, então a aplicação de pesquisa, entender realmente como é que está o clima, né, dentro da empresa, desenvolver planos de ação para que esses pontos, né, que a gente identificou que precisam ser melhorados. Então a gente consegue fazer um trabalho para que seja melhorado o clima interno. A parte de performance, né, de colaborador, então é um coach para desenvolvimento mesmo da pessoa. E a gestão de planejamento estratégico, né? Então identificar os pontos da empresa, o que a empresa quer crescer, quais são os objetivos, missão, visão, valores, né? Que isso é muito importante, ter a ideologia da empresa muito clara. Um exemplo é uma empresária da cidade que me contratou justamente para identificar a gestão do clima e melhorar os resultados financeiramente da empresa. Então, nós fizemos um trabalho de identificação do clima, mapeamos todos os cargos existentes dentro da empresa, fizemos toda a parte de descrição, analisamos os resultados dos últimos 3 anos de vendas, né, e os resultados de cada colaborador. E com base nisso, nós elaboramos o planejamento estratégico para 2019. Muito focado na parte de crescimento, então foi identificado quanto a empresa precisava crescer no ano de 2019, foi elaborado um plano de ação de vendas, né, as metas por colaboradores, foi feita uma revisão de metas também e de comissões. Implantamos uma parte focada no desenvolvimento da equipe, entre visitas técnicas, convenção comercial, treinamentos internos de equipe, e agora nós estamos implantando um coaching vendas para que esses colaboradores atinjam, né, os resultados e que a empresa também cresça o esperado. E os resultados estão sendo muito claros, né, no acompanhamento aí que a gente faz mensal dos resultados. Alguns pontos positivos que o nosso cliente ficou muito feliz foi a parte de treinamento também, de ver a evolução que está acontecendo internamente e também para essa empresária, o quanto ela pôde ver sobre a empresa dela, o quanto a empresa dela estava e onde ela gostaria de estar. Então ficou muito claro para ela esse planejamento. Eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade de estar falando um pouco sobre o meu trabalho, sobre gestão de pessoas, que é uma área muito importante, né, para os empresários. Gostaria de deixar à disposição o meu contato, eu vou estar à disposição também enquanto estiver passando, né, esse módulo de gestão de pessoas. Para quem ficou com alguma dúvida, quer trocar alguma ideia, eu vou estar à disposição. Para os empresários que se interessarem para os testes comportamentais, eu vou também estar deixando disponível um teste comportamental gratuito, né, para que vocês possam usar essa ferramenta e para que possa alavancar, né, os resultados aí da sua empresa. Pessoal, nós concluímos então os nossos 4 módulos do nosso primeiro workshop Empreenda na Viraí. Eu espero de coração que nós tenhamos conseguido entregar a vocês um conteúdo que vai fazer com que vocês consigam ser empresários melhores, entender melhor do negócio de vocês, ter uma gestão mais eficiente, ter de fato melhores resultados. Uma coisa que acontece, que é muito comum após um workshop, após um evento, onde você está buscando por conhecimento, é você entender muitas coisas fazerem sentido para você, mas você não conseguir ainda colocar tudo aquilo em prática. É normal você precisar de ajuda depois de um período de grande aprendizado. E o que eu quero falar com vocês então, antes de finalizar, é como que nós podemos ajudar você que está aí do outro lado, um pouco perdido, precisando agora de alguém que ajude vocês a aplicar todo esse conhecimento que vocês adquiriram aqui nesse workshop. Aqui na M Contabilidade, nós ajudamos os nossos clientes a identificar qual a melhor tributação, se está de fato pagando certo ou não, se está em algum daqueles critérios, igual nós explicamos ali no início, no módulo do planejamento tributário, por exemplo. Nós identificamos as possibilidades trabalhistas, onde os clientes podem fazer as contratações da melhor forma possível, tendo o menor custo possível.
analisando o perfil correto, estratégias de motivação, enfim, tudo que engloba a parte de gestão de pessoas, redução de folha de pagamento, com pagamento de prêmios, por exemplo, onde não incidem as questões ali de fundo de garantia, INSS, férias e 13º, a possibilidade de você fazer uma terceirização em alguns departamentos da tua empresa, enfim, são vários estudos, várias estratégias que nós temos aqui para de fato aplicar para o nosso cliente ter o menor custo possível. Agilidade em todos os processos. Como nós somos uma contabilidade online, todos os nossos processos são muito ágeis, pois nós temos todo um meio de trabalho onde nós utilizamos a tecnologia para facilitar o atendimento ao nosso cliente. BPO financeiro. Além de nós fazermos os trabalhos de contabilidade, de escrituração fiscal, contábil, parte de folha de pagamento, nós também oferecemos para os nossos clientes e para não clientes também, dependendo do tipo de atividade, o serviço de terceirização do seu departamento financeiro. Se você não consegue fazer de forma eficiente, como nós vimos no módulo da gestão financeira, o teu controle financeiro, nós podemos fazer isso por você. Isso vai ser feito por uma empresa especializada que vai entregar a você os resultados que você precisa, e isso tudo com um custo menor do que se você tivesse contratado uma pessoa para fazer isso por você. Pois com uma pessoa, além de um salário que você tem que pagar, você ainda tem que pagar férias, 13º, fundo de garantia, tem que ter o local para aquela pessoa trabalhar, um computador, um sistema, e aqui terceirizando para a Emi, o custo é muito menor, com certeza. As principais vantagens em ter uma contabilidade online. Pessoal, isso é algo que hoje é uma realidade. O futuro da contabilidade é esse. Algumas empresas já se anteciparam e já estão fazendo um trabalho assim como nós aqui na Emi. Outros, com o tempo, precisarão se atualizar ou senão vão perder o seu espaço no mercado. Assim como os bancos hoje, que tudo funciona de forma digital. Vocês têm os aplicativos nos celulares de vocês, com certeza. Um gerenciador financeiro no computador. Muito pouco precisa se ir em banco hoje em dia. Com a contabilidade não é diferente. Assim como existem as faculdades virtuais, escolas que você estuda totalmente online, com a contabilidade não é diferente. O que nós temos aqui então, o que nós oferecemos aqui para os nossos clientes é um serviço de contabilidade online, mas com atendimento totalmente humanizado. Essa é a principal diferença. Aqui você não vai ter que entrar em chats de chamada, em tickets de espera para você ser atendido. Aqui os processos da Emi Contabilidade são feitos de formas digitais, através de ferramentas. Nós otimizamos esse processo para que eles sejam mais rápido e para minimizar o máximo erros que antes eram cometidos por pessoas que estão mais sujeitas a erros do que ferramentas que são próprias para isso. Então, isso é o que nós fazemos aqui, uma contabilidade com muita tecnologia para otimizar, minimizar erros, e o atendimento às suas dúvidas, o seu contato, sempre vai ser feito com uma pessoa, com um dos nossos especialistas, com algum membro da nossa equipe, que são todos profissionais na área em que atuam aqui dentro. Então, isso é um grande diferencial que nós temos aqui. A troca de informações. A troca de informações entre a tua empresa e a nossa empresa é muito simples, pois você não precisa vir até a empresa, não precisa perder tempo, toda a documentação da tua empresa fica disponível no portal e todas as informações que você precisa são obtidas de forma muito rápida e pontual e objetiva, pois, como eu disse também, nós trabalhamos apenas com alguns nichos, não atendemos todo tipo de empresa. Então, a tua empresa, nós entendemos do teu negócio e nós fazemos um atendimento de forma bem ágil e bem específico, bem direcionado. Digitalização. Toda a documentação da tua empresa fica com nós armazenadas em nuvem, fica tudo salvos dentro de uma plataforma, dentro de um sistema. Não tem, aqui para você ter ideia, nós não temos uma sala de arquivo cheia de caixas e papéis. Hoje o nosso arquivo ele já se transformou aí, se não 100%, mas pelo menos 90% todo digital. Flexibilidade para atendimento à distância. Mais de 50% dos nossos clientes hoje não estão na cidade de Naviraí. Os nossos clientes estão espalhados por todo o Brasil e o nosso atendimento não tem diferença nenhuma se a sua empresa está aqui na Naviraí ou está fora. Então, com a tecnologia, com o nosso modelo de negócio, hoje nós podemos atender clientes de todo o Brasil. Então, se você está em Naviraí, você pode ser usuário normal da contabilidade online, ter o seu processo otimizado e ter um atendimento humanizado. Ah, mas a contabilidade online eu não vou poder então ir no escritório, conversar com alguém aí quando eu quiser? Claro que pode, contanto que você agende um horário com a gente.
gente, nós teremos o maior prazer em atendê-lo. Mas o modelo do nosso negócio é fazer todo o atendimento e tirar todas as suas dúvidas sem que você precise estar vindo até aqui, porque o nosso modelo é para otimizar o teu tempo, e você não tendo que vir até aqui, você pega esse tempo e dedica dentro do teu negócio, que com certeza vai te dar mais resultados, beleza? Otimização em tempo com atendimento humanizado. Como eu falei, nosso atendimento é totalmente humanizado. Você sempre vai falar com uma pessoa especialista para fazer o seu atendimento e tirar a sua dúvida. Isso faz com que você não perca tempo, não tenha que esperar tanto para conseguir fazer uma reunião, tomar um chá de cadeira numa recepção enquanto terminam sim ali algum atendimento para começar o seu. Então a gente facilitou muito isso para o nosso cliente. Muitas das informações que você precisa já estão disponíveis para você dentro do nosso portal, do nosso sistema. E se alguma coisa não tiver, você vai nos ligar, mandar um WhatsApp e rapidamente a resposta vai ser entregue. Sem agredir o meio ambiente, olha que bacana. A contabilidade online, por não circular papel, nós temos a nossa responsabilidade com o meio ambiente. Você ajuda o meio ambiente por não ter aquele malote cheio de papéis que tem para o escritório te devolve um malote com mais um monte de papel. Nós tratamos isso tudo de forma digital. Nós ajudamos você a colocar a tua empresa no formato digital também, utilizando o mínimo de papel possível. Se você quer saber mais sobre isso, você pode entrar em contato comigo, com alguém aqui da minha equipe, que nós vamos explicar mais detalhadamente para você como que funciona tudo isso. Isso é bem bacana. Quem entra numa contabilidade online dificilmente quer voltar para uma tradicional, pois é muito mais simples, é muito mais eficiente e é muito menos burocrático. Pode ter certeza disso. Algumas questões importantes que nós podemos alinhar com você também. Você pode nos fazer uma visita, contratar uma consultoria, se for o caso. Se você não conseguir identificar toda essa questão tributária da tua empresa, é importante que você conheça as reais possibilidades tributárias para você aplicar dentro da tua empresa o enquadramento correto, você verificar se houve pagamento de imposto a mais. Então você pode falar com a gente ou falar com o seu contador, buscar uma ajuda para estar de fato entendendo a questão tributária da tua empresa. O enquadramento da tua empresa também é muito importante, que você entenda se ela está enquadrada no melhor regime possível, se ela está enquadrada em todo tipo de benefício tributário que ela pode usufruir. Então tudo isso é muito importante que você como empresário entenda também, tá legal? Pessoal, quero fazer algumas perguntas para você agora, quero que você reflita em cada uma delas, responda para você. Se todas as respostas forem positivas, parabéns, você está fazendo um ótimo trabalho. Se alguma resposta for negativa, busque ajuda o quanto antes, e como nós estamos tratando aqui, nós podemos ajudar você, nós podemos ajudar a tua empresa, nós podemos identificar os pontos fortes e fracos e alinhar juntamente com você as melhores formas de você recuperar o que pagou errado, de você diminuir algum custo que seja possível dentro da tua realidade, enfim, te prestar uma assessoria que de fato vai fazer com que você tenha melhores resultados. Então, primeira pergunta, sua empresa está adequada com a nova regra trabalhista, essa regra que mudou lá em 11 de 2017, e muitos empresários que identificaram ali as mudanças, eles conseguiram aplicar dentro de suas empresas, o que trouxeram ganhos significativos com relação à melhor utilização da mão de obra, a melhor flexibilização de jornadas de trabalho, e tudo isso significa dinheiro no bolso. Então pense se você está utilizando disso. Quais vantagens você está deixando de usufruir? Aquele exemplo que nós utilizamos lá no nosso módulo de gestão tributária. A empresa vinha pagando erradamente seus impostos, uma média de 1.600, 1.700, e depois que foi corrigido aqui por nós, ela passou a pagar uma média de 900. Uma média de 700, 800 reais ali, que ela passou a economizar por mês. O que você faria com esse dinheiro? 700, 800 reais por mês. Multiplica isso por 12. O que você faria com esse dinheiro? Você poderia levar a família para viajar para a praia no final de ano, por exemplo. Você poderia pagar a mensalidade de uma escola particular para o teu filho, se isso faz sentido para você. Você poderia pagar a parcela de um carro novo, de um carro melhor. Você poderia pagar a parcela de uma casa. Tem tanta coisa que você poderia fazer, mas você não consegue identificar na tua empresa se existe algum fato de algum pagamento indevido. Então esse conhecimento é essencial que o empreendedor tenha.
Às vezes você se vê em situação financeira difícil, mas tem algum dinheiro dentro da tua empresa saindo pelo gargalo e você não sabe, você não identifica porque você não tem conhecimento naquilo. Então o conhecimento, ele é muito importante. Se você precisa de ajuda para identificar isso dentro da tua empresa, como eu disse, nós estamos à disposição, nós podemos aqui ajudá-lo, tá legal? Quanto você poderia estar economizando e investindo em outras áreas? Pensa bem. Você poderia estar fazendo uma aplicação financeira com esses valores que você pode estar de repente pagando de imposto maior, ou você poderia diminuir o custo da tua folha de pagamento se você aplicar algumas estratégias, se você entender algumas possibilidades, ou você poderia ainda estar vendendo mais se você estivesse fazendo um marketing eficiente, se você tivesse alguma estratégia de marketing, igual nós falamos no módulo do marketing. Então, com certeza, os 4 módulos que nós falamos aqui hoje, se você aplicar dentro da tua empresa, se você tomar as ações necessárias com as informações que você adquiriu, você vai ter melhores resultados. Se você tivesse feito isso antes, você já estaria tendo melhores resultados e poderia estar fazendo investimentos em outras áreas, mas você não fez isso antes. Só que nunca é tarde, meu amigo, você pode fazer isso daqui para frente. A única coisa que você tem que se arrepender é de não ter começado a fazer antes um processo de marketing, um controle financeiro mais eficiente, tomar conhecimento da sua questão tributária, identificar as possibilidades de redução de custo, de melhor utilização da tua folha de pagamento. Isso entre outras questões que fazem parte da gestão. Mas vamos começar por aqui, a partir de agora, que eu te garanto que você vai ter melhores resultados. Não consegue sozinho? Nessa parte, nessa finalização, eu estou falando como que nós ajudamos, como que nós podemos te ajudar, tá legal? Então, pessoal, para finalizar, eu quero agradecer de coração mesmo, cada um de vocês que estiveram aqui conosco no decorrer desse workshop. Esse foi o primeiro, não é fácil fazer um workshop, nós dependemos de tempo, nós dependemos de equipamento. Aqui nós temos uma estrutura simples, uma câmera simples, com apoio de um celular, uma câmera GoPro, equipamento próprio, mas a gente precisa preparar tudo isso. Nós precisamos convidar as pessoas que estiveram aqui com nós. Eu agradeço cada um de vocês que gravaram com a gente, que trouxeram aqui conhecimento para compartilhar com o nosso público, com o pessoal que está aí querendo melhorar os seus resultados. E graças a Deus nós conseguimos entregar isso para vocês. Espero que vocês possam utilizar esses conhecimentos que nós de alguma forma tentamos transmitir aqui para vocês, que vocês possam ter as suas empresas mais lucrativas, mais sólidas, melhorar as suas vendas, melhorar os seus resultados, ter mais qualidade de vida, ser empreendedores melhores, ser pessoas melhores e terem muito, mas muito sucesso mesmo. Porque o sucesso é uma decisão. E se você decidir que você vai ter sucesso, você vai ter sucesso. Basta você fazer aquilo que é preciso para isso. E eu garanto que você vai fazer. Eu tenho certeza que você vai fazer. E como sempre, meus amigos, como eu venho dizendo aqui, se vocês precisarem de ajuda, fale com a gente. Nós estamos aqui dispostos a ajudar. Muito sucesso a todos vocês. Se ficar alguma dúvida, manda pra gente. Desculpem qualquer falha que nós possamos ter cometido aqui no decorrer da gravação desse workshop. É a primeira vez que nós fazemos algo aqui nesse formato, mas eu espero que seja a primeira de muitas e a gente vai estar sempre comprometido a sempre entregar algo melhor a todos vocês que estão aí do outro lado, tá legal? Muito obrigado mesmo de coração, que Deus abençoe cada um de vocês, o negócio de vocês e vamos pra cima, pessoal. Empreender não é para qualquer um não, empreender é para quem tem coragem, para quem é forte, para quem é persistente. Então, vamos pra cima, um forte abraço, muito obrigado e até um próximo workshop. Forte abraço!